Oi, crianças! Hoje eu trago para vocês a história de mais um reformador. Mas antes de nós começarmos a nossa aula, vamos nos dirigir a Deus em oração. Pai amado, nós dedicamos, ó Deus, a nossa vida ao Senhor e pedimos que o Senhor guarde o nosso coração e guarde a nossa vida, que tenhamos a Tua palavra viva nas nossas mentes e no nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a seguirmos o exemplo destes teus servos e que sejamos, Senhor, nessa vida tão consagrados quanto eles foram. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos por tudo. Amém. Então hoje, olha só, nós vamos conversar sobre a vida da princesa Renata. A princesa Renata, ela nasceu e morreu lá na França. Então, ela nasceu em 1510 e morreu em 1575, isso dá uma média aí de uns 64 anos. Ela morreu aqui e, para a gente ter uma referência, né? A cidade de onde ela nasceu fica mais ou menos a uma hora e meia de carro da cidade de onde ela morreu, então a distância é pequena. Mas essas cidades, para nós termos uma referência, elas ficam relativamente longe de Paris, tá bom? Só para a gente saber aí mais ou menos, para a gente se situar. Então vamos entender aqui a questão da realeza desta princesa. Ela era filha do rei Luís XII e da duquesa de Bretanha, Ana. Do casamento desses dois, né, desse rei e dessa duquesa, nasceram duas filhas. A mais velha era a princesa Cláudia e a mais nova, a princesa Renata. Cláudia era cerca de 11 anos mais velha do que Renata. E a gente sabe que esse rei aqui, o rei Luís XII, ele teve outras mulheres além dessa, porque o intuito dele era conseguir ter um herdeiro homem para levar o seu trono, o seu reinado avante, né? Ele queria deixar um descendente assim vindo, né, ali de sua esposa para governar o seu reino. Se ele não tivesse um filho homem, o que aconteceria? O sucessor de seu reino seria obrigatoriamente o marido de sua filha mais velha. E veja só, esse rei ele não conseguiu gerar um filho homem. Então, o que ele faz? A filha mais velha dele, a princesa Cláudia, ela tem um casamento arranjado com o rei Francisco, que era seu primo. E aí, se nós formos pensar, né, se a gente lembrar um pouquinho da aula passada, nós vamos lembrar que esse Francisco era irmão da Margarida, que nós falamos a semana passada. Então, eles tinham essa relação de parentesco, eles eram primos. E é por causa dessa prima que Renata, que é quem nós estamos estudando, conhece a palavra do Senhor. Então, é sobre a influência, sobre o exemplo de Margarida, que Renata tem contato com a palavra de Deus pela primeira vez. Então, vejam só, a Renata e a sua irmã Cláudia, elas tiveram uma infância muito solitária, porque elas foram retiradas da corte pela mãe delas e foram levadas para viver em um palácio distante. Vivendo nesse palácio distante, elas não ficavam sob o cuidado de seus pais, elas ficavam sob o cuidado de homens da igreja, ou seja, de padres e de outros criados que cuidavam ali da educação delas. Então, elas eram visitadas por sua mãe ou por seu pai algumas vezes.
Eles não estavam ali acompanhando direto. A corte do pai dela era uma coisa assim muito bagunçada, porque ele gostava muito do status que ele tinha como rei e ele vivia em função disso. Ele era um homem bonachão, né? Ele vivia muito em função disso e ele gostava muito também de praticar caça, que era uma coisa comum para os reis, para as autoridades ali daquela época na qual elas viveram. Então, a princesa Renata, ela acaba ficando mais ainda sozinha, mais ainda isolada depois do casamento de sua irmã com o rei Francisco. E aí ela passa por um episódio triste que ela e sua irmã, além de perderem a mãe muito cedo, né, e ficarem aí aos cuidados dos empregados, dos padres, depois de passarem por tudo isso, a princesa Cláudia se casa com o rei Francisco e ela morre muito jovem. Ela morre com cerca de 25 anos. Ela morre, ela teve muito desgosto ali na corte do rei Francisco, era uma corte bastante imoral, né? E ela acabou preferindo ficar ali reclusa, né? Em função de viver tudo aquilo. Aí a gente sabe que, por conta da influência da Rainha Margarida, e a Renata começa a ter mais acesso à Bíblia, ela começa a estudar mais, a mente dela começa a se abrir, ela tem um encontro verdadeiro com a fé reformada, e aí ela começa a deixar de prestar culto a Maria. E por influência também de sua prima, ela começa muito a ajudar aos pobres, aos enfermos, a atuar ali na vida destes. Ela começa a ajudar também alguns reformadores ali da França, como por exemplo João Calvino, e começa a receber conselhos dele. Ela é obrigada a se casar, ela se casa com um duque, que é o Duque de Ferrara. Aí na literatura nós vamos também encontrá-la como Duquesa Renata de Ferrara, porque ela se casou com esse duque que tinha ali terras na Itália. E durante algum tempo ela teve uma boa influência no reino dele, justamente por essa questão de ajudar a cuidar dos pobres, né? E ela abrigava os pobres, os sofridos, né? Dentro de seu palácio. Então, aquelas pessoas ali, ou reformadores que tinham encontro café, sempre encontravam refúgio ali no seu palácio. E isso, obviamente, esse contato, esse discernimento acerca da fé, não agradava as autoridades católicas romanas da época. Então, ela começou a ser perseguida, o marido dela começou a ser percebido, e aí se houve uma intimidação a ela, né? Que ela deveria se portar como uma católica romana ou ela ia se retirar ali das terras do rei. E ela, como uma mulher muito corajosa, ela não se dobrou a isso. Então, ela foi viver reclusa em uma cidade, ela foi privada de ter o contato com seus filhos, porque ela professava a fé reformada, a fé protestante, e não a fé católica. Né? Onde as pessoas não tinham acesso à Bíblia, não tinham acesso à pregação e não tinham o entendimento daquilo que lhes era falado. Então, ela foi excluída do convívio com a sua família. Nesse período, ela continuou, né, recebendo cartas, pedindo orientações a João Calvino, que era um homem que a ajudou muito, com quem ela teve bastante amizade, e ele sempre a orientava a fazer o que era certo. Ele dizia que ela não deveria temer, que ela devia fazer o que era certo, que ela deveria mostrar tudo acerca da fé dela. E assim ela continuou
batalhando, ajudando os pobres, ajudando aqueles homens que viviam oprimidos por causa da sua fé, ajudando os reformadores, até que de fato eles tiram tudo que ela tem. O rei resolve tirar tudo que ela tem por ser influenciado por essas autoridades católicas. Ela fica absolutamente sem nada. Ela não vai ter mais terras, ela não vai ter mais casas, mas como ela tinha uma personalidade assim bem forte, ela resolve dizer para eles que aquelas terras eram dela e que ali ela ia permanecer até que ela morresse. E assim foi a vida dela. Ela permaneceu ali firme, ajudando as pessoas e defendendo a fé na qual ela acreditava. Para os parâmetros de hoje, ela morreu bastante jovem, né, com 64 anos de idade. Mas quando eu aprendi a história da princesa Renata e da rainha Margarida, eu falei: Senhor, me ajuda a ser como essas mulheres, me ajuda a ser como elas, porque elas foram fortes, elas foram determinadas a defender aquilo que elas acreditavam, a ajudar os pobres, a se desvencilhar, né, de coisas que eram apenas dessa vida. E aí eu me lembrei de um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está lá em Mateus 6, os versículos de 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões roubam e escavam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Veja, a vida da princesa Renata, o coração dela, o tesouro dela, não estava nas riquezas que o reino humano poderiam ofertar. O tesouro dela estava no céu, na vida que ela ia ganhar com o Salvador. O tesouro dela não era dessa vida. Não era o dinheiro, não era a posse, não eram casas, não eram castelos, não eram reinos. O coração dela estava ali, estava no Senhor. Esse era o verdadeiro tesouro dela. E foi isso que ela fez durante toda a sua vida. Ter o seu coração, usar dos teus tesouros, dos seus recursos para ajudar os pobres, colocar tudo na dependência do Senhor. Que Deus nos ajude, crianças, a sermos assim, a sermos desprendidos dos nossos valores materiais, que possamos olhar para a causa daqueles que necessitam mais, que lembremos que o nosso coração precisa estar nas coisas do Senhor, porque é de fato aquilo que nós precisamos. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau!